A gente já comentou aqui no canal por que a gente trabalha com projetos, como é que a gente monta uma proposta de projetos. Faltou dizer como é que acontece o projeto no dia a dia. Esse é o assunto de hoje. Com esse vídeo de hoje, eu vou encerrar uma série de 3 vídeos que eu fiz falando sobre o método PJBL, ou aprendizagem baseada em projetos. No primeiro vídeo, basicamente, eu falei da importância e da efetividade de trabalhar com projetos. No segundo, eu expliquei como é que a gente monta a proposta de um projeto. E hoje eu vou falar do acompanhamento e da execução de um projeto de longo prazo. O PJBL, ele tem uma característica de ser uma atividade que tem uma duração grande, no mínimo 1 mês. Então, para executar um projeto, você precisa no mínimo de 1 mês. Às vezes, você pode propor um projeto para o semestre inteiro, para o ano inteiro, dependendo das condições e dos objetivos que o professor tem. Mas o projeto, ele tem uma duração longa. E por ter uma duração longa, ele precisa ser acompanhado. Porque, como eu já disse aqui, a tendência dos alunos, e a nossa tendência também, sempre é deixar tudo para a última hora. E se você apresentar o projeto e for olhar o resultado dali a 2 meses, 3 meses, você vai ver que o aluno deixou tudo para a última hora, e aí foi perda de tempo, porque ele não aprendeu nada, ele só executou uma tarefa. Então, acompanhar um projeto é crucial para que a aprendizagem efetivamente aconteça de maneira adequada, e o professor consegue, através desse acompanhamento e orientação, orientar a aprendizagem do aluno, que vai ser de fato muito efetiva. Então, eu vou citar aqui hoje 3 métodos de projeto. Obviamente existem outros métodos, eu vou citar aqueles com os quais eu já trabalhei e que eu gosto de trabalhar e já vi que dão resultados. E obviamente o professor, ele pode escolher trabalhar com um desses métodos, ou pode escolher adaptar esses métodos para a sua realidade, mas é importante que o professor estabeleça etapas de avaliação e etapas de execução do seu projeto, para que o aluno perceba essa evolução, para que o aluno saiba cumprir os prazos intermediários do projeto, não deixe tudo lá para frente, enfim. É muito importante que tenham fases do projeto, fases de avaliação, e um método de projeto vai trazer isso. O primeiro método que eu quero falar é o CDIO. CDIO é um método criado dentro dos cursos de engenharia do Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT, que é uma das principais universidades do mundo. E ele foi criado naquela situação, mas hoje ele é usado não só na engenharia, ele é usado em muitas outras áreas. Praticamente em todas as áreas você pode usar o CDIO, e são mais de 150 universidades no mundo, inclusive aqui no Brasil, que usam esse método CDIO como abordagem pedagógica do curso. Ao longo do curso inteiro ele é usado. Existe uma entidade internacional que acompanha, que troca experiências, que faz recomendações e que, de certa forma, fiscaliza o uso do CDIO pelas universidades. Mas ele é um método que é muito bem adaptável pela sua simplicidade. Bom, então o CDIO, as 4 etapas são descritas pelas 4 letras. Então C é a concepção, D é o design, e aqui da palavra em inglês ela tem muito mais o sentido de planejamento de projeto, né? Não é desenho como a gente usa aqui, sim planejamento de projeto. Implementação e operação. CDIO são as 4 letras. Então, a primeira fase do projeto é a concepção. Então, para projetos livres e para projetos temáticos, o aluno vai precisar de um tempo para definir qual é o seu projeto e vai apresentar essa proposta ao professor. E aqui, o que acontece muitas vezes? Como eu já falei no vídeo anterior, vai ter aquele aluno que vai apresentar o projeto muito dentro da sua zona de conforto. Ele vai executar o projeto, mas ele não vai aprender nada. Ou seja, ele só vai perder o tempo. Também acontece daquele aluno que propõe coisas mirabolantes, que ele não vai conseguir fazer. Seja por falta de conhecimento, seja porque está muito fora do objetivo, ou seja por falta de tempo, ele não vai conseguir fazer. No primeiro caso, o aluno não vai aprender nada, ele vai perder tempo e vai fazer um projeto simplesmente por fazer. No segundo caso, aquele que o aluno, e isso acontece, do aluno propor coisas muito grandes, muito mirabolantes, ele vai se frustrar, porque chega no final ele não vai conseguir
realizar o projeto. Então, isso também não é legal. O que o professor tem que avaliar aí é o quanto o aluno vai aprender. Aí já cabe a primeira avaliação, o primeiro feedback do professor orientar o aluno no seu projeto, no tema do seu projeto, no assunto do seu projeto, naquilo que ele vai fazer, naquilo que ele vai tratar, para que isso fique dentro daquela zona do desenvolvimento proximal que a gente já tratou aqui. Ou seja, ele vai aprender aquilo que ele precisa aprender naquele momento, com aquele projeto, mas ele não vai nem ficar na zona de conforto e também não vai se frustrar tentando fazer uma coisa que ele não vai conseguir. Então, essa é a primeira avaliação. A segunda etapa, que é o design, que é o desenvolvimento, é o planejamento do projeto, em termos de tempo ela é um pouco maior. Eu vou deixar um tempo para a concepção e vou deixar um tempo maior para o planejamento. Aí, dependendo do tempo que o professor estipular como prazo para o aluno fazer, cabe uma avaliação no final, mas também às vezes pode caber uma avaliação intermediária para ver como é que os alunos estão evoluindo no seu planejamento. Então, dependendo do tempo, o professor pode fazer uma orientação parcial, aí, uma apresentação parcial para ver, para acompanhar e para orientar o aluno na sua execução. Aí, terminada a parte de desenho, a parte do projeto, ele vai entrar na fase de implementação. A implementação é a montagem, é o início do que ele vai fazer, ele vai começar a juntar as coisas, testar, fazer testes, enfim, ele vai pôr a mão na massa. E aqui também ele vai ter que ter um prazo, vai ter que ter uma avaliação final, eventualmente uma avaliação intermediária, e lá no final a operação. Aí nessa fase final de operação já é o produto pronto, vamos dizer assim, é o projeto já concluído. E aí seria importante que o aluno fosse avaliado não só pelo professor, mas também por um colega, para mostrar a responsabilidade do projeto, para valorizar o trabalho do aluno e para mostrar também o envolvimento da instituição na execução daquele projeto. Você convidar colegas para te ajudarem a fazer essa avaliação final é uma coisa que dá muita importância, muito peso para o trabalho de projetos, ok? A característica do CDIO é que ele é simples, o aluno entende muito facilmente, alunos, principalmente alunos que estão iniciando o curso, é muito simples dele entender, dele perceber essa evolução do projeto, então por isso que é um método que dá para ser usado, inclusive no ensino fundamental e médio, dá para ser usado nos anos iniciais dos cursos superiores, enfim, é um método bem interessante, bem legal de ser trabalhado, exatamente por causa da sua simplicidade. O segundo método que eu vou descrever aqui é o Design Thinking. Design Thinking é um método bastante usado, inclusive por empresas aí na melhoria dos seus produtos, na melhoria de atendimento, enfim. É um método bastante usado aí para projetos. A característica do Design Thinking é o foco no usuário. Então, a diferença principal para o CDIO é que o CDIO não se preocupa com o usuário. Ele só se preocupa com o produto em si. No Design Thinking, não, o foco é o usuário. Por causa disso, o Design Thinking começa com uma etapa de imersão, que é quando o aluno, ou o grupo de alunos, vai conhecer o seu usuário. Então ele vai estabelecer um público-alvo e ele vai conhecer quais são as necessidades, quais são as dores desse usuário. Então ele vai fazer entrevista, ele vai conversar, ele vai fazer pesquisa, enfim, ele vai conhecer aquele público. Uma vez que ele conheceu, que ele coletou os dados, ele passa para a segunda fase, que é a fase de análise. Na análise, ele vai pegar todos os dados que ele coletou e vai começar a organizar. Onde é que está a origem do problema? Onde é que eu vou focar a minha solução? A partir dessa análise das dores e das necessidades do usuário, ele vai estabelecer o foco do seu trabalho. A partir daí, ele entra na fase de ideação. Na fase de ideação, normalmente o grupo vai se reunir e vai falar ideias, vai fazer um brainstorm, uma tempestade cerebral, onde cada um vai falar, vai ter ideias malucas, vai ter ideias mais sensatas, mas aos poucos a ideia que o grupo vai trabalhar no final, ela vai emergindo dessa conversa livre. Então ele tem bem essa característica de ser muito livre, de não ter muita censura, de não ter muito padrão, para que as ideias fluam, para que a criatividade apareça, e aí a ideia principal ela vai sendo construída naturalmente dentro desse processo. Então essa é a terceira fase, a fase da ideação, e aí o aluno já começa também a fazer o seu planejamento do projeto. Aí, na próxima fase, é a fase de
prototipação ou prototipagem, onde o aluno vai construir um protótipo. Ele vai fazer uma primeira montagem, ele vai testar material, ele vai testar as coisas e vai voltar ao usuário, a conversar com o usuário para ver como que o usuário vai receber aquele protótipo. E aí ele vai trabalhar nas melhorias. Então ele começou com o usuário e ele volta agora para o usuário propor as alterações necessárias para o projeto. E lá no final tem a etapa de implementação. Diferente do CDIO, a etapa de implementação aqui já é o produto final, vamos dizer assim, para ser lançado. Já é o resultado final que já passou pelo usuário, o usuário já testou, ainda há melhorias a fazer, mas ele pelo menos lança alguma coisa que pode ser usada. Então isso é a fase de implementação. Em cada uma dessas fases, cabe avaliação, e de novo, a avaliação não é simplesmente dar uma nota para o aluno, dar um número para ele entender. Não, é uma avaliação de você dar um feedback, você orienta o aluno na execução do seu projeto. Ok? O terceiro método, eu já falei aqui no primeiro vídeo dessa série, é o método que eu chamo de método clássico, que é o método estabelecido pelo Instituto Internacional de Gestão de Projetos, o PMI, que é um método usado para grandes obras e para grandes projetos. Então, na minha visão, ele é mais adequado para aqueles alunos que estão concluindo o curso superior. Por quê? Porque é um método usado para grandes projetos, não só em termos de tempo, mas também em grandes equipes e tal. E esse método ele tem 5 fases, 5 etapas. A primeira é a iniciação, onde você vai montar a equipe, iniciar, estabelecer os objetivos daquele projeto, o escopo do projeto, enfim, você vai definir o que vai ser feito. Depois o planejamento, que é onde você vai fazer os cálculos, fazer o planejamento, olhar tudo, as consequências de todo o processo, quantas pessoas vai precisar para cada etapa. Depois você tem a execução, que é o mão na massa. Paralelamente a isso, você tem a etapa de monitoramento e controle, ou seja, o projeto vai ser continuamente avaliado, e num projeto de grande porte ele precisa ser avaliado continuamente, e, no fim, uma etapa de encerramento. Do ponto de vista pedagógico, talvez seja complexo trabalhar com esse método, mas é importante que o aluno conheça o método, principalmente alunos de curso superior, porque, como eu disse, é um método bastante usado em grandes obras e em grandes projetos. Ok? Então é importante que a gente saiba calibrar o nível do aluno. Então, para alunos iniciantes, você pode usar o Design Thinking, você pode usar o CDIO, porque são métodos mais simples e que o aluno vai aprendendo, e lá mais para o final do curso ele vai entrar em contato com esse método clássico. Existe uma outra família de métodos, vamos dizer assim, que são os métodos ágeis ou metodologias ágeis. O pessoal da área de desenvolvimento de software usa muito isso, né, esse método. O que é o método ágil? Eu tenho basicamente um objetivo final, mas as etapas intermediárias elas não estão estabelecidas inicialmente. Você vai estabelecendo ela aos pouquinhos. Então, necessariamente, você tem reuniões periódicas a cada semana, na pior das hipóteses, a cada quinzena, onde você vai olhar o resultado do trabalho da semana anterior e estabelecer um objetivo para a próxima semana. Então, toda semana o grupo tem que se reunir para avaliar o que foi feito e determinar o que vai ser feito na próxima semana. Então, isso tem que acontecer sempre e com essa frequência grande de encontros. Do ponto de vista pedagógico, eu não gosto muito de trabalhar com esses métodos. Por quê? Porque o aluno perde a visão do todo. Como eu trabalho todo picadinho, os objetivos são definidos por etapas, o aluno perde um pouco a visão do todo. Além disso, tem o lado do professor, porque o professor, semanalmente, ele tem que se reunir com todos os grupos, ver o resultado do trabalho daquele grupo, estabelecer o objetivo da próxima semana. Então, se o professor tem, por exemplo, 10 grupos que ele está orientando no projeto, ele vai ter que fazer isso 10 vezes toda semana. E aí o professor vai ficar maluco. Então, do ponto de vista pedagógico, eu não acho recomendável trabalhar com metodologia ágil. Embora eu ache que o aluno precisa conhecer, em algum momento você precisa falar. O que eu já fiz
quando eu trabalhei com o CDIO, foi trazer uma ideia do método ágil para dentro do CDIO. Como é que é isso? Eu pedi aos alunos que fizessem um caderno de bordo, que podia ser um caderno físico ou podia ser um caderno online, um caderno virtual feito na internet, na nuvem, né? Por exemplo. E aí ele tinha que fazer, toda semana, ele tinha que responder 4 perguntas, mas eram 4 perguntas simples que ele fazia a resposta em 1 a 2 linhas. Quais eram essas 4 perguntas? Primeiro, o que você fez nessa semana? Por que você fez? O que você aprendeu? O que você precisou estudar nessa semana para resolver essa tarefa e o que você vai fazer na próxima semana. Então, essa coisa do registro semanal que eu trouxe do método ágil para dentro do CDIO foi muito efetivo, porque o aluno aprendeu a registrar toda a evolução do projeto dele, ele tinha que registrar aquilo, a minha função era simplesmente olhar se ele tinha feito, não cabia muita avaliação, às vezes, obviamente, o aluno tem dúvida, ele vem perguntar, mas é um negócio até simples de fazer, que dá para ser feito durante uma aula de acompanhamento, por exemplo, e o aluno registra o seu aprendizado, isso que é muito legal, é muito bacana de ser feito, o aluno ele vai percebendo o aprendizado dele, porque ele toda semana ele tem que registrar. Aí ele registra que teve um assunto que ele viu no ano passado que ele teve que usar. E ele não lembrava mais, ele teve que relembrar, ele teve que reestudar aquele assunto para poder usar. Ou, às vezes, até assunto que ele não viu ainda, ele vai procurar estudar, então ele vai buscar o conhecimento. E aí ele começa a registrar o projeto deles. Se você trabalhar isso com vários projetos, você vai perceber uma evolução muito grande no registro do aluno, na maneira como ele registra o seu conhecimento. E aquilo é muito legal para você ver a evolução do grupo. Então eu trouxe essa técnica da metodologia ágil para dentro do CDIO. Eu estava trabalhando com o CDIO, mas ele tinha que registrar toda semana a aprendizagem dele. Ok? Então, pessoal, os resultados que a gente obtém com o projeto, normalmente, se você acompanhar o projeto, se você orientar, se você tiver essa disposição de fazer com que os alunos trabalhem, esses resultados são muito bons. Por quê? Porque o aluno vai buscar o seu conhecimento para resolver os problemas, o aluno vai trabalhar a sua criatividade, porque às vezes aparecem coisas que ele não esperava e ele vai buscar uma solução, então ele está trabalhando a criatividade. Então, normalmente, os resultados são muito bons. Claro que acontece daquele grupo de alunos que faz lá o mínimo necessário e faz qualquer coisa, mas esse povo é minoria. São muito poucos os alunos que não se envolvem, que não gostam de trabalhar com o projeto. Outra coisa que acontece, é importante avisar, acontece briga. Às vezes eles se desentendem por alguma razão, se desentendem lá no grupo, eles trazem esse problema para o professor. E aí o professor tem que trabalhar isso também, né? Às vezes muda de grupo, quando é no começo, você não está se dando muito bem, muda de grupo e tudo bem, para ver se ele se dá bem, mas também gerenciar conflitos é importante, porque o aluno vai aprender a trabalhar de acordo com o conflito, discordar do colega e saber respeitar ao mesmo tempo que ele está discordando, ok? Então, o trabalho com projetos sempre é um trabalho muito gratificante. Eu trabalhei muitos anos, como eu já disse para vocês. Trabalho há muitos anos com projetos, há mais de 10 anos. Já trabalhei com projetos na área de engenharia, que é a minha área, mas também já trabalhei com projetos em outras áreas, área de comunicação, área de saúde, acompanhando projetos, enfim, várias outras áreas. E sempre os resultados são surpreendentes. Ok? Por isso que eu fiz essa série de 3 vídeos. Eventualmente eu posso voltar aqui para detalhar um pouco mais o Design Thinking, para detalhar um pouco mais o CDIO, mas isso vai ficar mais para frente, porque agora a gente vai retomar outros assuntos aqui no canal. Tá ok? Então, pessoal, não se esqueçam de dar uma força pra gente. Como é que você pode dar uma força? É só clicar aqui embaixo naquele botãozinho inscrever-se. Aí você vai estar se inscrevendo no canal, você vai saber quando a gente vai lançando os vídeos e esse número vai dando força para o trabalho da gente, ok? E também, agora que você chegou no final do vídeo, você vai lá e dá também um compartilhar. E aí você tem o link para poder compartilhar pelo WhatsApp, pelo Facebook, Instagram, enfim, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Semana que vem tem mais, a gente se vê por aí, até a próxima!